Olá, como vai? Sou o psicólogo Joelson Fernandes e hoje aqui no Psicologia e Atitude vamos conversar sobre ansiedade. É um tema que está em bastante alta nesse período em que estamos passando por um isolamento por conta do novo coronavírus. Entretanto, irei conversar com vocês sobre ansiedade sob uma outra perspectiva. Ultimamente, um número grandíssimo de pessoas parece ter ficado bastante interessado com a saúde mental do povo brasileiro. Muitos alertam contra o risco das pessoas se desesperarem, ficarem ansiosas, entrarem em pânico e histerias ao lerem as notícias. Afinal, qual o papel da ansiedade? Ela é positiva ou negativa nesse momento? Com o título desse podcast, parte da resposta já está clara. Mas se você quer saber a razão, vem comigo. A ansiedade pode ser bastante negativa e é a base do transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, das crises de pânico, do transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, e de muitas fobias. Existem basicamente dois tipos de problemas que podemos ter com relação à ansiedade. O primeiro é o que podemos observar nos diferentes transtornos citados por mim agora há pouco, nos quais a pessoa tem grande sofrimento mediante uma situação que exigiria pouca ou nenhuma ansiedade, já que essa situação não sinaliza um risco significativo. A vida sim tem riscos, mas precisamos enfrentar a maioria deles, pois viver deles fugindo ou nos esquivando torna os problemas ainda maiores. O que muita gente não sabe é que a ansiedade também é um elemento básico para a nossa sobrevivência. Ela nos indica que pode ser a hora sim de fugir de alguma situação aversiva ou perigosa para nós. Se não temos a percepção do perigo, podemos sofrer danos consideráveis ao nos envolver em circunstâncias nas quais realmente não devemos nos meter. Ou seja, sentirmos ansiedade mediante circunstâncias de real perigo não é só natural, mas sinal de que nosso tico-teco está em dia. E é exatamente a ausência da ansiedade mediante essas circunstâncias o segundo tipo de problema que podemos ter com relação a ela. A ansiedade nada resolve, mas sinaliza que existe um problema ali a ser resolvido. Ou seja, ela em si não é o problema, mas sim o que fazemos quando a sentimos. Estamos mediante uma pandemia que tem ceifado a vida de milhares de pessoas ao redor do planeta em pouquíssimo tempo. Apesar da grande maioria sobreviver e sequer apresentar sintomas graves, um número considerável de pessoas precisa de cuidados intensivos para que possam sobreviver. O número é tão alto que em diferentes lugares os profissionais da saúde não têm conseguido atender a todos os que necessitam, por não haver leitos e equipamentos suficientes. O vírus tem seguido implacável e medidas drásticas têm sido adotadas por autoridades governamentais em todo o mundo. Infelizmente, o tico-teco de muitas pessoas parece não estar funcionando bem, pois em lugar de ficarem ansiosas o suficiente para se preservarem, estão dispostas a seguir suas vidas como antes, numa nítida atitude de negação da realidade, buscando para isso construir uma realidade paralela com base em notícias falsas e em opiniões de profissionais que discordam da posição majoritária dos especialistas da área. Como se essas vozes dissonantes que estivessem fora da Matrix. Algumas pessoas podem mesmo ter uma crise de pânico, forte ansiedade mediante os fatos atuais. Mas, acredite, elas serão uma grande minoria, se é que assim se pode dizer. Diferentemente de alguns, me importo bastante com as minorias e também a elas dedico minha vida em meus atendimentos de psicoterapia presencial e, no contexto atual, online. Mas estou muito mais preocupado com um número muito maior de pessoas que está em negação e não tão ansioso quanto deveria a ponto de perceber que seguir as recomendações das autoridades sanitárias para a preservação da vida é hoje uma prioridade acima de muitas outras. Se você está com esse sintoma, por favor procure um psicólogo quanto antes, pois esse distúrbio pode custar caro a você e a outros ao seu redor.